Olá pessoal, se ao final do vídeo vocês curtirem essa análise, sigam a página, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. Forte abraço e saudações vascaínas. Olá pessoal, deixei para fazer esse vídeo hoje depois da euforia, para a gente falar um pouco sobre o que foi o jogo de ontem. Vitória de 2-1 do Vasco em São Januário contra a equipe do Criciúma. Muito próximo aí da classificação. É mais um empate em 2 jogos e a gente se garante, dependendo do resultado do Ituano e dos resultados do Sampaio Corrêa e Sport, que precisam efetuar goleadas nos adversários, e o Vasco perder por uma quantidade considerável de gols, o Vasco já está dentro. Ainda não é hora de falar, né, de primeira divisão, de quem vem, quem sai. Acho que é hora primeiro da gente falar do que foi o jogo de ontem. O Vasco teve um primeiro tempo horrível, foi dominado. Começo a concordar com a parcela das pessoas que dizem que o Alex Teixeira não se encaixa na posição de meio armador. Ele é segundo atacante. Caso o Vasco não jogue com segundo atacante, ele vai precisar ficar no banco. E paciência. É um jogador tecnicamente muito acima, né, do que a gente tem na Série B, mas fora da posição dele, ele não apresenta nada. Então, tem que ficar no banco mesmo e esperar oportunidades que se adequem ao que ele pode fornecer tecnicamente. O Vasco foi dominado no meio-campo, o Criciúma muito mais organizado, criando uma série de oportunidades, né? A grande maioria deles pelo lado direito do Vasco, como já era de se imaginar, tá? O Criciúma é muito forte pelos cantos, pelo lado direito, né? Faz o primeiro gol, o Vasco não demonstra nenhum tipo de reação, tá? No decorrer do primeiro tempo, e o torcedor já começou a ver a vaca indo pro brejo, ainda mais quando o Sport abriu o placar, né, contra o Londrina. No segundo tempo, o Jorginho faz substituições bem arriscadas, né? Põe o Nenê, põe o Fábio Gomes, né? Muda um pouco a característica do time, coloca o Palácios, que, ao meu ver, foi o grande divisor de águas dessa partida. Muito se fala do que, né, os outros canais, né, eu acompanho outros canais, muito se fala do que o Nenê e o Fábio Gomes mudaram o jogo, mas ao meu ver foi o Palácios que mudou o que o Vasco se propõe. Acho que se encontrou a posição para ele. Ele, como segundo homem de meio campo, entrou muito atento. A bola do Vasco começou a sair com mais fluidez e as oportunidades começaram a surgir. Ótima entrada dele, ótima entrada do Nenê. O Fábio Gomes, apesar da altura, né, é um jogador de estatura alta, porte físico, né? Ele não é um jogador pesadão como o Raniel, ele se movimenta muito, ele volta para compor. Particularmente, eu, Rodrigo, vendo aquela partida, não entendo porque ele não teve mais oportunidades. Provavelmente ele não vinha tendo atuações tão qualificadas como a de ontem, mas sem exagero, caso ele tenha essa constância, ele tem que ser titular na próxima partida, porque é um jogador que tem condições de compor, é um jogador que é perigoso na bola aérea, né? Se movimenta bem, cria espaço, então é um nome aí a se pensar para o próximo jogo contra o Sampaio Corrêa, tá? O Nenê, a experiência de sempre, a tranquilidade, a bola no pé dele flui, como as bolas estavam saindo do sistema defensivo mais redondas, né? A bola chegava no pé dele e ele conseguia dar sequência à jogada, porque isso era um problema que o Vasco encontrava.
as bolas não estavam chegando redondas ao pé do Nenê e, consequentemente, exigia mais tempo de reação dele. E aí a idade pesava, né? Com 41 anos, normal, tá? Que o jogador não tenha mais o mesmo tempo de resposta. Mas com a bola chegando redonda, como vinha chegando, o tempo de resposta era menor e aí pesava a qualidade dele, né? E precisamos muito falar aqui do Gabriel Peck. Que atuação fria. A tranquilidade dele de amaciar a bola para a cabeçada do Nenê e o cruzamento dele com a mão para o Fábio Gomes foram absurdas. Eu ouso falar que ontem as melhores atuações do Vasco foram do Gabriel Peck e do Palácio. Jogaram muito ontem, muito, muito, muito. O Thiago Rodrigues foi bem mais seguro do que vinha sendo nas últimas partidas. Consequentemente, garantiu aí o resultado, uma bola ali no final e meio angular, tá? Mas em outras situações provavelmente ele poderia se embananar e não houve maiores problemas. O sistema defensivo do Vasco para contenção jogou, ao meu ver, com exceção da falha, né, do gol do Criciúma, foi bem constante. Tá? É uma zaga que dificilmente perde bola no alto, o Anderson Conceição e o Danilo Bosa. Acredito que com um jogador ali de primeiro homem de meio campo que saiba sair jogando, como foi o caso do Andrei quando o Yuri Lara saiu, né? Foi movimentado para primeiro homem de meio campo, o Vasco até perde em marcação, mas ganha muito em qualidade de saída de bola. A bola não sai tão quadrada lá de trás. Não há necessidade daqueles chutões buscando o meio-campo, porque essa é uma deficiência do Yuri Lara. É um excelente marcador, indiscutivelmente. Hoje, em termos de marcação, ousaria dizer que está entre os 2, 3 melhores primeiro homens de meio campo do Brasil, mas não sabe sair jogando. E essa é uma valência que hoje é extremamente necessária para o futebol fluir. O primeiro homem de meio campo tem que sair jogando. Hoje, né, se você for pensar até a nível de futebol europeu, a gente chegou num estágio onde até o goleiro precisa sair jogando. E essa é uma deficiência dele que pesa, né, no caso, num time. Acredito que um meio campo com o Andrei Santos, o Palácios e o Nenê até consiga ter essa qualidade, mas perde em potencial de marcação. Então não sei assim a nível de jogo, né, próximo jogo, o que o Jorginho pensa. É o Vasco chegar para matar o jogo logo, já que o Sampaio Corrêa vai entrar, dependendo do resultado agora do Grêmio, vai entrar praticamente morto, né, na próxima partida, ou se ele vai jogar no mesmo esquemazinho ali. Aí realmente o Nenê tem que começar jogando, o Yuri Lara fechado, mas é aquela história, com aquela mesma dificuldade da saída de bola, né? Vou falar aqui rapidinho do Ignaldo. Infelizmente, com aqueles chutões é difícil para ele. Ele é um jogador muito rápido, mas sem força física. E ele estava tendo que disputar o tempo todo com os zagueiros. Aquela história chega a ser cruel com o jogador, então não tem muito o que ser falado. O Figueiredo é realocado para a lateral direita, dá muito potencial ofensivo para o Vasco, mas defensivamente ficam as brechas, né? O Criciúma teve 2 grandes chances ali pelo lado direito, pelo espaço que foi deixado, até porque a gente perdeu o Yuri e substituímos o Léo Matos, né? Então aquele espaço ia surgir, o Jorginho arriscou e o Vasco ganhou como Vasco. Quem é torcedor do Vasco sabe que assim é sempre sofrido, é sempre suado. A gente só queria um pouquinho mais de qualidade técnica para que a gente tivesse mais convicção
que por mais que o processo fosse sofrido, a gente entraria de forma competitiva. Mas está aí, vitória, o Vasco abre 5 pontos, ainda existem 6 pontos a serem disputados, é entrar com uma extrema tranquilidade contra o Sampaio Corrêa, de preferência ganhar. O Sampaio Corrêa provavelmente já estará fora do campeonato, sem nenhuma pretensão. É chegar, vencer a partida e aí sim a gente começa a fazer vídeos dizendo quem pode ficar, quem deveria sair, bons nomes do mercado, quem o Vasco pode vir a estar conversando. Agora ainda não é a hora, tá? Forte abraço, pessoal, saudações vascaínas e até a próxima.